Muito bem, finalmente temos o serviço, né? PHP Service, tá? Vamos então abrir o nosso servidor PHP e vamos analisar as classes de serviço do banco agência e da pessoa, tá bom? Bom, os primeiros três métodos que nós temos aqui é o consultar lista, o consultar lista filtro valor e o consultar objeto. Esses três métodos são iguais independente da classe, tá? Eles são fixos, nós temos que alterar apenas aí o nome da tabela, o nome da classe, por aí vai, tá? O método salvar, no caso do banco e do banco agência, tanto o método salvar como o método excluir, olha, também são iguais, né? Veja que em banco service e banco agência service é a mesma coisa, tá? Então, embora seja, se você estiver trabalhando com uma classe simples ou estiver trabalhando com aquela classe que tem apenas um objeto vinculado, o service é igual. Agora, se você estiver trabalhando com uma classe mestre detalhe, aí nós temos uma diferença. No método salvar, ele é igual aos demais. Agora, no método excluir, nós chamamos um método excluir filhos, tá? E no caso de uma classe mestre detalhe, nós temos o método excluir filhos, que não temos nos outros services, tá bom? Então, a diferença vai ser no método excluir, onde ele chama o método excluir filhos, e o método excluir filhos, então, ele vai excluir todos os filhos vinculados àquela tabela mestre, né? Lembrando que nós vamos voltar nessa questão da exclusão aqui, tá? Eu já falei sobre isso nos demais servidores, mas não custa nada repetir. Normalmente, ou provavelmente, né, nós não vamos fazer essa exclusão em cascata aqui. Bom, isso aqui está implementado dessa forma para você aprender como é que faz, né? Mas, por exemplo, a tabela pessoa, né? Ela tem vínculos com diversas outras tabelas. Tem vínculo com o cliente, por exemplo, né? Daí o cliente ele vai ter várias compras vinculadas a ele. Se você tentar excluir uma pessoa que está vinculada ao cliente, que tem várias compras vinculadas, você vai receber um erro. Vai dizer, olha, é violação de chave, eu não consigo excluir esse cara, né? A não ser que você venha aqui e exclua todos os filhos, né? Exclua todas as compras, o estoque, enfim, tudo que tem no banco de dados vinculado àquele cliente. E você vai fazer isso? Não, né? Certamente que não, tá? Então, nós até podemos deixar esse código aqui. E o que é que vai acontecer com esse código aqui? Se for uma pessoa que tem apenas esses dados inseridos no banco de dados, né? Enfim, se for uma pessoa que foi inserida, mas não tem nenhum relacionamento ainda, né? Não foi criado nenhum cliente para ela, nenhum fornecedor, nenhum colaborador, não tem compras vinculadas, né? Ela acabou de ser inserida no banco de dados, então de repente até a gente deixa que ela seja excluída e o código fica da forma como está aqui, tá? Agora, se você começou a fazer movimentos com essa pessoa, se ela já tem compras vinculadas, estoque vinculado, esse código também pode ficar assim. Daí quando você tentar excluir essa pessoa, o cliente, lá, o usuário, vai receber uma mensagem de erro. Essa pessoa não pode ser excluída. Vai ter um histórico do erro lá e pronto, né? Não tem problema nenhum. A gente pode deixar dessa forma também. Ou nós podemos colocar uma mensagem mais descritiva para o usuário, né? Nós podemos já tomar aquela decisão. Não, quer saber? Inseriu a pessoa, ela não pode ser excluída. Então a mensagem é a seguinte: uma pessoa não pode ser excluída. Por favor, entre em contato com o gerente, com o administrador do sistema. Algo assim, tá? Essa decisão é tomada com base em cada tabela. Pode até ser, né, que o arquiteto do sistema ele diga assim: nós nunca excluiremos nada, tá? Isso pode ser uma decisão tomada e no lugar de excluir ele apenas coloca uma flag lá na tabela informando que ela foi desabilitada, né? Pode ser lá um delete S, né? Então, do ponto de vista do usuário que ele foi excluído, do ponto de vista dos desenvolvedores do sistema, né? Nunca foi excluída, foi apenas alterada, tá? Foi marcada como excluída, mas aquilo não saiu do banco de dados. Nós não temos essa estratégia aqui, né? Nós não temos esse campo no banco de dados informando que aquela tabela que foi desejo do usuário excluir aquele registro, então apenas nós colocamos ou marcamos lá delete S, delete true, excluído sim. Não, nós não teremos isso, tá? Com base nisso, nós temos que tomar a decisão
para cada tabela. Tá, tabela pessoa, nós vamos excluir? Não, nós não vamos excluir. Então, manda uma mensagem para o usuário. Tabela pessoa nós vamos excluir? Vamos excluir se apenas a exclusão afetar essas tabelas aqui. Aí você pode excluir. Se não, deixa que a mensagem desce para o cliente, desce para o usuário, não tem problema nenhum. Que é como está neste momento, tá? Tabela produto, como é que a gente vai fazer? E aí você vai raciocinando caso a caso cada tabela, tá bom? E vai implementando isso aqui de acordo com o que você decidir para cada caso. Pois bem, então sabendo que nós fizemos dessa forma aqui, vamos analisar o nosso gerador, né? Então no nosso gerador nós vamos ter lá uma exclusão de objeto, uma exclusão de lista, vamos ter o corpo do método excluir, a abertura do método excluir e o fechamento do método excluir, né? Vamos analisar como é que está o nosso template aqui, ó. Template do service. No template do service nós temos então os métodos consultar lista, consultar filtro, consultar objeto, salvar. Daí no método excluir nós vamos ter o corpo, tá? Porque em determinados momentos o método excluir ele vai ter apenas o excluir base, normalmente ele será assim. E em alguns casos ele vai primeiro chamar o método excluir filhos e depois o método excluir base, tá? Ótimo. Daí lá no final, nós temos a abertura do método excluir, a exclusão dos objetos, a exclusão das listas e o fechamento do método excluir. Muito bem. Vamos então analisar agora o gerador. No gerador então eu pego aqui o nome da classe, pego o nome da tabela e eu já coloco dentro do método excluir corpo o padrão dele aqui, ó. Qual é o padrão dele? Normalmente, o padrão dele é esse. Parent excluir base. Parent excluir base, tá? Então eu já deixo o corpo dele preenchido com o padrão, tá bom? Daí, se eu tiver relacionamentos, ó, se os relacionamentos se for diferente de nulo e for maior que zero, então tem relacionamentos, eu vou chamar o tratar relacionamentos ali embaixo, tá bom? Quando eu chamo o tratar relacionamentos, o que é que eu faço? Se for 1 para 1, eu vou excluir o objeto. Se for 1 para muitos, eu vou excluir a lista. Então, sendo 1 para 1, eu estou gerando código dessa forma aqui, ó. Estou excluindo o objeto, como se fosse pessoa física, como se fosse pessoa jurídica, tá? Se for 1 para muitos, eu estou gerando código dessa forma aqui. Estou excluindo listas, tá bom? Muito bem, é o que está acontecendo aqui, né? Daí lá no final, nós vamos ter a redefinição do método excluir. Veja só, redefinir, né? Já é uma coisinha que nós estamos fazendo de uma maneira diferente aqui, ó. Eu vou zerar o conjunto método excluir corpo. O conjunto método excluir corpo é esse aqui, ó. Que eu começo setando o código dele, opa, aqui. Que eu começo setando o código dele aqui em cima, ó. Eu já deixo um código padrão para ele, tá? Ele só vai ser alterado se eu tiver relacionamentos. Se eu tiver relacionamentos, eu chego lá, removo tudo que tem dentro do array, daí eu coloco primeiro a chamada para o excluir filhos e depois o excluir base, tá? Daí vem aqui o método excluir filhos. Como é que fica o meu método excluir filhos? Na abertura, eu coloco isso aqui, ó. Excluir filhos, que é o que nós precisamos fazer aqui, ó, na abertura, tá bom? E ainda tem esse get instance e um espaçozinho ali, ó. Então eu coloquei tudo isso daqui na abertura, até mesmo esse espacinho em branco ali, tá? E no fechamento eu coloco apenas a minha chave ali para fechar. E é isso, né? E com isso nós concluímos aqui essa parte do serviço, né? Você observa que tem várias maneiras de implementar, tá? Você pode de repente ter uma lógica em que você fique com menos código, né? Mas lembre sempre de ter o equilíbrio entre menos código e manutenção.
Às vezes, menos código significa maior complexidade. Maior complexidade significa que caso você não esteja disponível para manter, para dar manutenção no código, outra pessoa vai ter que gastar tempo para compreender o teu código, né? E às vezes o que acontece é que você se esforça tanto para ter um código mais enxuto e outra pessoa apaga aquele código e faz de outro jeito, porque ficou muito complexo, tá? Então, o código tem que ficar bem feito, mas você tem que achar o ponto de equilíbrio, né, para não deixar ele muito complexo, tá? Porque aí não vale a pena, você vai acabar tendo custo neste momento para deixar ele complexo e menor, e depois na manutenção, caso você, até mesmo às vezes você faz algo complexo, né, e deixa menor, e tempos depois você não se lembra mais, você gasta tempo para compreender aquilo de novo, você mesmo, né? Imagina outra pessoa, tá? Então lembre sempre desse detalhe de ter esse equilíbrio aí de pouco código e complexidade. Melhor que você deixe o código mais simples para a manutenção, embora ele seja um pouco maior, tá? Com isso nós concluímos aqui. Eu posso mostrar para você como é que fica um serviço, por exemplo, o banco service. Tá aqui ele, ó. Então ele é o padrãozão, não tem nenhum tipo de coisa diferente. A mesma coisa acontece com o agência service, banco agência service também padrãozão, tá? E no caso do pessoa, o pessoa service, aí sim nós vamos ter a chamada aqui para o método excluir filhos e vamos ter o método excluir filhos devidamente implementado, tá? O que é que você deve fazer agora em termos de exercício, né? Se você trabalha apenas com o gerador, não trabalha com o PHP, foi o que eu quis dizer, você vai apenas tentar colocar aquele banco que faltou lá no banco agência, lá no modelo, tá? Caso você trabalhe com o PHP, daí você vai gerar essas classes, vai substituir essas classes no seu servidor PHP e vai rodar o servidor e vai fazer o CRUD nas três tabelas, no banco agência e na pessoa, para ver se vai funcionar. Você pode fazer testando com o Postman mesmo. Se quiser testar com a aplicação no Flutter, também é interessante, tá? Caso você encontre alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, coloca lá no Trello. Se você puder também, comece a trabalhar nos demais grupos. Pode ser, por exemplo, no grupo produto, né? Começa a gerar os arquivos de servidor, a colocar os comentários aqui dentro, né? E a gerar os arquivos de servidor para esse grupo de produto. Lembrando que aqui nós temos 5 tabelas e são 5 telas no lado do cliente também, tá bom? Tenta fazer isso, vai comentando no Trello sobre o que você, sobre o seu progresso, né, em realizar esses exercícios, tá?